a gente trocar uma ideia. Ok. Mas eu vou abrir aqui as aulas para você. Aí eu tiro as dúvidas para você, como se fosse uma revisão, para você poder ir bem na prova e aí fica sossegado. Tá. Tá? A gente tem até umas 9 horas aí pra gente fazer essa revisãozinha, mas tenho certeza que vai acabar antes. Na verdade era até as 8, mas como a gente começou agora, né? Então, como tá gravando, então eu vou compartilhar minha tela para você. Tá. Aí você vem comigo aqui. Queria que ele entrasse para ele não perder. Então ele tá Vou perguntar tentando para ele. entrar. Então, mas não tá aparecendo para mim nada aqui, entendeu? Entendi. Não aparece para mim a opção de aceitar alguém. Você apareceu a opção, por isso que você entrou na sala. Aham. É horrível isso aqui. Os alunos de concreto, estrutura hiperestática, tá tranquilo. Eles conseguiram o link certinho, eles conseguem entrar. Vai dar 30, 20 alunos. Mas Aham. a de vocês, sexta-feira, eu não sei o que é. Tá complicado mesmo. É principalmente para quem era. Eu, no começo, quando a gente estava em aula, eu estava indo de sexta-feira na aula de desenho. Mas aí, como tinha elementos na sexta, eu inverti as aulas. Ah, tá. Porque eu estava tendo folga na quinta e tendo aula na sexta. Daí eu troquei a matéria para juntar as duas no mesmo semestre. Meu Deus, não aparece nada aqui pra mim. Vou falar para ele tentar Conversa. entrar de novo. Manda o seu link pra ele. Vou tentar, vou mandar para ele. Na hora que eu fui transferir para dentro, aí eu olhei lá no dia 27. Eu sei, eu fui lá hoje, Mandei para ele o link para ele ver se ele consegue entrar. Tá, vamos ver se aparece. Beleza. Está aqui na aula. Ele conseguiu? Tá me ouvindo? Eu estou. Olha, eu não sei o que é. Não sei o que é. Ele não conseguiu. Tem um botão para você aí do lado, ó. Na barra. Tem um botão desligar, talvez, e participantes. Tem alguma coisa, uma barra embaixo, assim? Na Tem tela? sim. Tem um botão escrito aí, adicionar participando ou ver participantes? Só tá aparecendo o meu e o seu. E aqui é só membros. É só você que pode convidar alguém. Tem aqui só o Eu não membro sei. da equipe pode conversar. Peça ao proprietário da equipe tornar você um membro. Só isso. Deixa eu ver aqui, ó. Porque eu não coloquei nas opções aqui de nenhum controle, entendeu? Não tem nada falando que só eu posso. Aham. É muito estranho, porque nos outros eu não tive problema. Só nesse. Só nesse. Muito. Só com vocês. E eu já tentei Muito entrar estranho. nessa aula. Semana passada o senhor não deu aula, né? Eu gravei a aula e postei no Ava. Eu fiquei Aham. doente, passei muito mal, tive um problema. Falei pro
pro Lucas avisar no grupo que eu ia gravar e postar pra vocês. Aí eu gravei e postei lá, foi de rochas ígneas. Sim. Que não consegue entrar na aula. Ele não consegue. Ai, meu Deus. Porque para mim entrar, tem 2 links que você deixou lá pra gente, né? Eu consegui entrar pelo que copia o link e cola no. Sim, é só copiar e colar ou clicar. É. Não tem muito segredo. Eu não tive problema com as outras aulas, mais 2 aulas dessa, entende? E por sinal, você tá em outra aula. Você tá na aula de estruturas hiperestáticas. Eu não sei o porquê entrou nessa aula. Eu não tenho a mínima ideia. Entende? Nós estamos agora na aula de estruturas hiperestáticas. Aqui pra mim. Nossa, essa matéria só entra para mim o semestre que vem. Vou falar com ele aqui. Eu vou te enviar o link novamente. Saia do e-mail. Entre novamente com outro provedor. Então é esse. Vocês não têm um grupo, nada, com os alunos? Não, essa aula é a única que eu não tô em grupo nenhum. Não faço a mínima ideia de quantos alunos estejam nessa aula de sexta-feira. Gente do céu, que horror. Aí apareceu. Apareceu para ele? Agora sim. Fala, Donizete, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Sim, professor, agora eu consegui. Agora foi. Que bom. Viu, você não tem o contato dos outros alunos? Porque parece que a Taimara comentou que ela não conseguiu entrar nenhuma semana nas aulas. Então, eu também não Teve umas consegui 2, 3 semanas que eu não tive. Semana passada eu fiquei doente, eu passei mal. Eu não abri a chamada. Eu pedi pro professor avisar vocês. Então, ninguém avisou. Aí a Laura também não conseguiu assistir nenhuma aula. A Laura, ela tá online agora, você sabe? Ela tá, eu tô tentando, eu passei os links para ela, mas ela também não conseguiu. Eu consegui Passa agora o pelo link pra celular. ela, por favor. Porque tinha mais aluno que tava com a gente. Tinha o Magno. Vou tentar passar para eles aqui. Vou mandar para eles aqui. Lá. Tanto que tá a prova lá. Se você baixar a prova, você consegue baixar as aulas. Então são 7 aulas lá. Não sei se chegaram a ver, por baixarem elas já. Se a gente tivesse organizado antes dessa pandemia, né, um grupo no WhatsApp, eu já teria mandado. O pessoal de estrutura fez o grupo e eu mandei tudo por lá também, além de ter no AVA. Porque o AVA tá caindo direto, né? Tá caindo bastante, principalmente depois que eles fizeram essa mudança no portal, que entra lá, ou entra pelo AVA ou entra pelo portal. Ficou bem complicado de mexer. Entendi, mas eu acho que é por conta de ter 2 provedores agora. Eles estão com bastante aluno, né? Imagina todas as Anhangueras fazendo aula online aí. Tá bem sobrecarregado nesses horários. Tá um pouco mesmo. Ontem mesmo, uns amigos meus não conseguiram fazer a prova no horário de aula. Conseguiram fazer só depois que todo mundo já tinha saído do portal para eles conseguirem fazer a prova. Então, eu queria que vocês exatamente fizessem a prova comigo para vocês não terem esse problema. Entendeu? Tanto de não entender a prova e tanto de ter essa revisão, né? Ter esse apoio do professor, que é justamente por conta de alunos que tiveram dificuldade de acessar o portal. Vocês conseguiram baixar as aulas? Eu tô conseguindo baixar a primeira aula agora. Donizete, você já começou a fazer a prova? Como que vocês estão?
No meu canal do YouTube também tem as aulas disponíveis para vocês online. Teria como você me mandar o seu link do YouTube? Dá uma olhada aí para você ver na conversa, chat da reunião. Acho que eu mandei até o errado. Eu vou mandar Mandei o link não sei se dá para ver o chat da conversa, vocês conseguem? Eu não consigo ver. Chat da reunião não consegue? Não. Gente, mas que coisa, hein? Que horror. Não tem uma barra aí embaixo? Não tem 3 bolinhas aí, ações, chat, não tem nada? Não dá pra Não. clicar em nada. Não. Como que eu faço para enviar por você? Qual que é o seu telefone? O meu é 996 Calma aí, 33 1072. calma aí que eu tô. 9. 96 Ah, 33 tá cortando. 33 1072. 9 963 10. 33 1072. Nossa, tá cortando tudo. Ó, vou repetir, você só fala ok. Tá. 99633 1072. Isso. Beleza. Aqui, para mim entrar, acho que no chat de conversa, falam que você precisa me liberar para ser um dos membros. E eu não consigo entrar. Ó, vou te mandar no WhatsApp. Essa é uma das aulas de. Só para você pegar o link do. O link A do Laura YouTube. tem pelo celular, A professor. Laura tá em. Perdão? A Laura não conseguiu me conectar nem pelo celular. Falar que depende de alguém aceitar ela na reunião, igual tava aparecendo para mim. Tente nesse link. Mandei mensagem para ela aqui. Laura Ferbones. Tente nesse link. Isso. O Magno eu enviei, mas ele não viu, não. Você mandou esse último? Mandei o que eu consegui entrar. Vou tentar. Você tem o telefone do Magno? Sim. Manda para mim por mensagem, por favor. Sim, já estou mandando. Valeu, obrigado. Ah, ela tem que acessar. Você precisa acessar com seu e-mail. Vocês acessaram com e-mail, né? Abriram um Hotmail, foi isso, né? Não, pela internet a gente pode entrar sem anexar e-mail nenhum. A gente entra direto. Acho que é porque já deve estar gravado para vocês isso. Pode ser que sim. Vou adicionar aqui o pessoal. É Donizete Júnior, né? Acho que não tá. Meu pai do céu. Isso, professor. Que tá travando meu celular aqui. Ah, tá. Olha, eu não sei o porquê eles não conseguem entrar. Copiar endereço de link.
Não aparece pra mim, ó. Gente. Vocês já estão na prova? Como que vocês estão? Não, não abri a prova ainda, não. Eu vou mandar pra vocês pelo WhatsApp as aulas. Todas as aulas de mineralogia, tá bem? Ok. Beleza, tá. Que aí vocês já ficam com elas. Olá, Laura, tudo bem? Oi, professor, agora deu. Agora foi, finalmente. Nossa, eu ia Olha, até te mandar mensagem, porque todas essas aulas eu não consegui entrar. Aí eu tinha mandado mensagem até pro então, Lucas. é péssimo, parece que tá somente para vocês, tá com problema. Todas as sextas eu tava aqui, eu até tava conversando com outros professores, falei assim, olha, apenas na aula de sexta-feira não tenho aluno. Aí eu falei assim, poxa, eu vou esperar, né? Vou gravar minha aula e vou postar no Ava, né? Porque eu sou obrigado a gravar da mesma forma. Então o que eu tava fazendo? Eu tava postando lá no Ava de vocês, né? Então, com a aula online, com o canal do YouTube. Mas eu vou mandar para vocês todas as aulas. Tá por WhatsApp. Eu não queria mandar por WhatsApp para não ficar. Oi. Eu tinha visto o que você estava postando pelo Ava. O Juninho aqui, ele estava tentando entrar também. Só tá eu na aula? Perdão? Não, tô aqui. Não, tem bastante gente. Tem aqui o Júnior e a Taima. Bastante gente não, estamos com 4, né? Era para ter muito mais. Não, beleza, Né? agora. Tanto que nas outras disciplinas eu tava com 30 alunos, eu fiquei até impressionado. Falei assim, olha, nem imaginava que o pessoal queria tanto ter aula. Porque a aula fica gravada, né? E depois vocês podem acessar. Tá? Não, beleza. E vou mandar para você aqui o canal do YouTube, que as aulas estão postadas por lá também. Então, como a gente não tem muita escolha, né, a gente está gravando e está deixando disponível para vocês. Vou mandar. Eu não sei se foi, porque minha internet não está tão boa, mas. Foi. O Magno também todas as aulas, aí fica, infelizmente. São 7 aulas, mas são aulas tranquilas. Tenho certeza que vocês vão ir bem, tá? Então, vamos aproveitar que a gente está com os 3. Vocês conseguem, acompanhando comigo, uma revisão geral das aulas? O que vocês acham? Eu acho que dá sim. Né? Eu vou abrir aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou compartilhar com vocês minha tela e vou deixar aberto aqui algumas aulas para a gente poder verificar. Deixa eu só me organizar aqui. Então, para vocês, a prova está aberta, né? Vocês têm 24 horas para responder os exercícios. As questões são bem simples, tá? Não tem nada além do que foi passado em aula para vocês e o que foi passado nos slides. Tá? Eu sei que vocês tiveram algum probleminha aí de assistir as aulas, mas vocês têm aí essas 24 horas para poder resolver, e a aula de hoje que seria importante vocês já começarem, pelo menos, a tentar iniciar ela, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou abrir o questionário, tá? E vou abrir as aulas. O Magno ainda está indo às aulas. Para vocês, já receberam todas as aulas? Boa noite, professor. O meu chegou todas as aulas aqui. Parece que tem um aluno que tá. Victor Del Rey.
É da turma de vocês? Vocês conhecem o Vitor? Não sei. Eu também não conheço. Não conheço. Acho que é sim. Recebeu, né? A Taimara recebeu com a aula do YouTube. Vou te enviar o link. Deixa eu enviar o link pro cara. Opa, aí, vai entrar também. Bom, Tainá, tá certo. Deixa o Victor também enviar. Aulas online, enviar para ele. O Donizete já tá com as aulas, né? A Laura também já tá com as aulas. Tá todo mundo então com as aulas, né? Sim. Sim. Então, beleza. Deixa ele entrar, falta o rapaz entrar agora. Deixa eu só adicionar ele no WhatsApp aqui. Chama Victor Del Rey. Para ele entrar, a gente já inicia. Que o Magno não conseguiu me responder ainda. Magno. Tá falando também que tá tentando e não tá aparecendo o convite aqui. Então acho que é o problema do sistema mesmo. Todos vocês sofreram da mesma forma. Não aparece o convite aqui para mim ativar vocês na sala. Tô vendo, eles não conseguem entrar. Bom, pessoal, eu vou tocar o barco aqui, senão vocês vão ficar muito tarde aqui comigo, né? A gente não vai conseguir fazer revisão. Eles não estão conseguindo entrar.
Vamos lá então, pessoal. Vou compartilhar a tela. Eu preciso só que vocês respondam se vocês estão enxergando minha tela aí. Tá? Se todo mundo estiver enxergando, ok. Se vocês puderem me dar um ok. Todo mundo enxergando a minha tela? Ok. Sim. Apareceu. Ok, Donizete? A Laura também? Sim. Beleza, então. Tá? Então, se vocês podem ver, tem a opção lá, a avaliação online correta. Eu postei a prova ontem e coloquei a data errada. Infelizmente eu errei, era para dar um tempinho até maior para vocês. Mas eu acabei bobeando na data. E aí, na hora que eu consegui ver, foi a hora que eu voltei de viagem e já tinha passado das 6 horas. E aí não dava mais para excluir nem ajustar. Tá? Então, eu tava no WhatsApp aqui para falar com os alunos, tá? Eu já fechei aqui. Então, justamente deu esse problema, mas fazendo a prova, avaliação online correta é o que vai valer pra gente, tá bom? Então, vou tocando as questões aqui, tá? E eu vou abrir as aulas aqui pra gente dar uma olhada. Então, vou abrir a aula 1 aqui de mineralogia, né? Uma das primeiras aulas que nós tivemos em sala, eu não sei se todos estavam presentes, né? A gente falou um pouquinho sobre como surgiu a Terra, né? Qual que é a idade da Terra, como que a gente consegue comprovar por meios científicos a idade da Terra, né? Então a gente falou um pouquinho lá que a Terra veio de uma explosão, né? Veio desse tal do Big Bang. Então nessa matéria 1 aqui, né, foi uma aula bem extensa, a maioria das aulas de mineralogia ela é muito teórica, né? Pessoal, só vou fazer uma coisa aqui, senão vai me atrapalhar, tá? Eu vou mutar todos vocês. Quem quiser falar, perguntar alguma coisa, vocês ativam o microfone, tá bem? Então, vou mutando aqui, ó. E aí, assim que vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês abram o microfone, tá bom? Então, a gente falou sobre o Big Bang, né? Sobre a formação do universo, de como tudo se iniciou. Então, nesse slide 1, praticamente tem a resposta, né? Desse primeiro slide, tem a resposta completa dessa primeira questão que nós temos, né? Então, ó, após um Big Bang, né? Uma explosão do universo, todas as partículas cósmicas que estavam concentradas acabaram por expandir-se e dessa forma se espalharam pelo universo. Então, houve uma explosão, né, do universo para ele começar a se iniciar, né? Então, os elementos primordiais, como o hidrogênio e o hélio, começaram a se formar a partir dessa explosão. Tá? Então, como eram praticamente os únicos elementos naqueles tempos, eles começaram a se juntar pela sua atração gravitacional, né? E aí começou a se formar as nebulosas, né? Então, isso aqui é a formação das estrelas dentro das nebulosas após essa primeira explosão. Tá? Então, aqui no primeiro slide tem bastante imagem interessante sobre esse início da Terra. E até a gente comentou que, como nós estamos num curso teórico, né, e a parte mais voltada a uma ciência exata, né, a gente está disposto a ter que interpretar o início do surgimento da Terra desta forma, tá? Então, eu até pedi para os alunos para a gente poder entender de uma forma um pouco mais complexa essa criação da Terra, tá bom? E não levar em consideração religião, entre essas outras situações, para a gente poder ter uma aula tranquila, né? Porque a aula de formação do universo, a formação da vida é meio complicado, tá? Então, deu-se então a formação das estrelas, né? Posteriormente, houve a explosão de uma outra estrela, né? Que formou uma condensação, né? E essa condensação formou, né? Dessas explosões formou-se os planetas, né? Então, na verdade, começou tudo, né, com essas partículas se unindo e se formando primeiro com, a gente chamou de planetas ou planetesimais, né, que são planetas pequenos ou de grandes blocos rochosos, né, antes de nós termos a Terra por si só, tá? Então, basicamente, a formação da Terra, a gente teve dessa explosão, né, de estrelas. Então é interessante vocês interpretarem por aqui. Tá? Como é uma revisão, eu não vou dar essa aula novamente. Eu preciso que vocês abram o slide, né, e tentem responder com as palavras de vocês, levando em consideração o que foi passado na aula, para vocês conseguirem expor da melhor maneira. Tá? Então, qual que é a idade da Terra? Né? Aí outra pergunta que tem lá na nossa prova, né, se a gente pegar aqui a avaliação, né, como surgiu a Terra, vocês já viram? Qual que é a idade aproximada da Terra? Né, como a gente consegue verificar a idade? Então é através da datação radioativa, né, por elementos radioativos. Então tem alguns elementos químicos mais utilizados para a gente poder fazer algum tipo de datação, que é o carbono 14, o potássio 40 e o urânio 238.
né? Esses elementos químicos são utilizados para a gente conseguir identificar, através de elementos mais antigos na Terra, a gente conseguir verificar a vida útil desse elemento através de um elemento químico, tá? Então vocês precisam procurar um pouquinho sobre datação aí na internet, que nessa aula a gente falou um pouquinho sobre isso, tá? E aí, como podemos definir a idade da Terra, né? Então, qual que é a idade aproximada, né? A gente falou, acho que um pouco mais pra frente. A gente falou na sala, aliás. Então é importante vocês pesquisarem como é que a gente faz a datação, né? A idade da Terra, tá bom? Então, fica para vocês essa primeira aula, essa primeira questão basicamente da primeira aula. Tá bem? Alguém tem alguma dúvida nessa primeira questão? Podem abrir o microfone aí para perguntar. Laura? Não, tá de tudo boa. ok. Tranquilo, né? Então, essa aula acho que vocês pegaram, o Donizete e a Laura estavam presentes, acho que a Taimara não estava, que ela entrou depois, possivelmente, tá? Mas é bem tranquilo essa questão, correto? Então, escrever com suas palavras, bem sossegado, beleza? Próxima questão, que possivelmente é da aula 2. Qual a importância de estudar a afinidade dos elementos químicos? Então, vamos abrir a 2, a aula 1 já foi, então a gente mandar embora. Aula 2. Né? Então a gente viu lá, né? Depois da formação da Terra, da formação do protossol, dos planetas, né? Do sistema solar, né? A gente começou as perguntas, né? Na aula 2. Qual que seria então essa importância de estudar essa afinidade, essa ligação entre elementos químicos, né? Que entra numa questão nossa aí da nossa prova, né? Então olha só uma das importâncias, né? Então a junção dos elementos químicos com afinidades similares permite que materiais naturais se formem. Né? Então, olha só que interessante, como que a gente se dá a formação desses minerais, rochas, meteoritos e fósseis? Através da afinidade da junção de elementos. Né? Se os elementos têm afinidade, têm ligações tanto iônicas, ligações metálicas, ou ligações dativas, acho que tem algum aluno aí querendo entrar, agora apareceu para mim, ó. Victor Marques. Me tira aqui na sala. Fala, Victor, tudo bem? O Magno não está conseguindo entrar. Tá? Ele saiu também, o Victor. Bom, vamos continuar aqui. Tá, então, qual que é a intenção de estudar esses elementos, né? A intenção... Né, então ele pergunta lá, qual que é a importância de estudar a afinidade? A afinidade desses elementos tem importância para a gente poder verificar a afinidade desses materiais. E não só isso, né? A gente comentou bastante sobre a afinidade dos materiais na sala. Então fica para vocês também poderem pesquisar sobre isso, né? Que inicia o que? A formação desses minerais, a formação dessas rochas, meteoritos e fósseis. Né? Nessa aula aqui, a gente começou a verificar a importância dos minerais, né? Então qual que é a importância desses minerais? Onde eles são utilizados? Né? Olha lá, a importância dos minerais é diversa, sendo utilizados tanto na fabricação de cosméticos, utensílios domésticos, né, e eletrônicos, né, como ouro, componentes básicos, quanto na construção civil, né, como é o caso do quartzo, em grande parte na composição dos grãos de areia. Né? Então, uma das utilizações da areia, né, na fabricação de vidro com a utilização do quartzo. Mas nós temos muito mais utilização de minerais na construção civil. Né? Praticamente tudo que a gente usa na construção civil vem advindo de algum mineral. E a gente falou um pouco sobre isso na sala de aula, e é por isso que fica esse leque aberto agora para vocês poderem entender qual que é a importância disso voltado, né, na disciplina de vocês, né, no curso de vocês. Então, onde nós podemos utilizar esses minerais na construção civil, por que eles são importantes, né? Então, desde do básico, dos materiais básicos até o acabamento, tudo é advindo de minerais, tá? Ou de rochas sedimentares, ou rochas magmáticas, e etc. Tá? Então, qual a importância de estudar afinidade? Onde os minerais são utilizados? Então, cite 10 exemplos da utilização de minerais em nossa vida. Né? Eu coloquei aqui em nossa vida, mas se vocês conseguirem colocar algo relacionado ao curso de vocês, que é engenharia civil, seria interessante, né? Cite 10 exemplos da utilização de minerais. Poxa, na construção civil nós temos muito mais do que 10 exemplos. Se a gente está falando que desde o básico até o acabamento, nós temos minerais, aonde esses minerais estão impostos?
né? Então, o que são minerais, né? A areia tem mineral, vem de uma rocha sedimentar? Sim, vem de uma rocha. Tem minerais, o quartzo está advindo nessa areia? Opa, está. Então, cite um exemplo de utilização. É a areia na construção civil, né? Areia fina, areia grossa, né? Na construção civil, para fornecimento de revestimento de acabamento, né? Para composição do concreto, né? Entre outras coisas. Qual mais tipos de minerais? A bauxita, né? Que é advinda do alumínio e etc. Então, pesquisar um pouquinho sobre esses exemplos dentro do que vocês vão conseguir estudar aí, tá? Então, questão 2, né? Na aula 2, para a gente, então, passou a importância, né? Falamos um pouquinho da informação desses minerais. Aí aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Minério de ferro, né? Onde a gente usa o minério de ferro? Na fabricação do ferro gusa e posteriormente com a adição do carbono. Então, a gente falou bastante sobre isso, né? A gente faz a fabricação do aço para construção civil, né? Junto com a hematita, a magnetita também, que sai o minério de ferro, né? E a pirita, né? O manganês, né? A malaquita, minério de cobre, então fabricação de fiação, né? De cobre, bauxita, alumínio, né? Esquadria de alumínio, entre outras situações, né? E o estanho também para soldas, né? Componentes da serralheria, né? E aí a gente viu alguns minérios que a gente utiliza diariamente aí em seu formato visual, né? Infelizmente a gente não tem no laboratório, né? Ou um laboratório especializado com todos esses tipos de minério. Então na aula 2, para vocês, tem lá a composição deles e como que ele é o formato, a cor, né? E a gente falou bastante disso na aula presencial, tá? Então, talco, ó, gipsita, o gesso, né? A gipsita vem advindo do gesso, né? Onde a gente utiliza o gesso? É um minério, né? A gente utiliza na fabricação de acabamentos, né? Fluorita, apatita, né? O quartzo, a sílica, né? Que a gente utiliza bastante em vários tipos de composição, né? Aí falamos também alguns tipos de minerais que têm cor e as gemas, né? Falamos sobre as colorações das gemas, como que funciona esse tipo de coloração, do que ela é advinda, como que funciona, para onde até a gente brincou na aula sobre a formatura dos alunos, né? Por que cada um tem um nome, né? Que tem relação com as gemas de coloração, né? E brincamos um pouquinho sobre isso. E aí a gente entrou um pouquinho sobre rochas, né? Então falamos sobre os tipos de rocha, falamos sobre as rochas ígneas, mas aqui entrou, né, muito numa exemplificação do que são as rochas. Nas aulas posteriores, a gente entrou mais a fundo nisso, tá? Sobre os tipos de rocha que nós temos, né? Que são as rochas sedimentares, as rochas ígneas, né? E as rochas metamórficas, tá? Então, aqui no final do exercício, dessa explicação básica, né, que a gente teve, a gente passou por cima rapidamente de como são formadas essas rochas, tá? E quais são os tipos e onde a gente pode utilizar. Falamos um pouquinho de meteorito, né, e de fósseis, tá? Então, questão 2 acho que é bem simples para vocês vão tirar de letra. Também tentem escrever com mais complexidade possível, né, para vocês garearem bem esse ponto, tá? Tudo bem até a questão 2, pessoal? Sim. Chique no último? Então, beleza. Então. Vamos tocar aqui para a questão 3, tá? Então, olha lá, questão 3. Basicamente é o começo e final da aula 2, né? Que ele diz lá, ó, quais são os tipos de rocha que podemos encontrar na natureza? Cite e explique as características de cada. Então, basicamente, na aula 2, né? Que a gente acabou de ver agora, a gente falou um pouquinho lá no final os tipos de rochas, né? Então, rochas ígneas, né, que vem da solidificação do magma, rochas sedimentares, que são normalmente de sedimentos, rochas feitas de sedimentos de outros elementos, né, e as rochas metamórficas, que não são nem ígneas, nem sedimentares. Tá? Em aulas mais para frente, fica mais explícito esse tipo de rocha para a gente. Né? Então, para vocês, é importante vocês nessa aula 2 pegarem a explicação aqui das rochas, né? E vai conseguir responder essa questão. Bom, aqui no final, sobre tipos de rochas. Tá? Então fiquem abertos essa questão para vocês. Tá bom? Então, questão 3. Quais são os tipos de rocha que nós encontramos? Né? Então, temos as metamórficas, as ígneas, né? E as magmáticas, né? E as sedimentares, perdão. Metamórfica, ígneas e magmáticas, né? E sedimentares. Então, explique as características de cada. Então, lá no slide 2, você voltar lá,
né, a gente vai ter como que funciona cada tipo de rocha, né, e dê alguns, e explique, né, quais as características básicas dela, tá? Aí começa de assinalar, ó. O que é uma ligação iônica? Então aí a aula começou a ficar um pouquinho mais chata, né? Eu lembro que os alunos não gostaram muito, que a gente começou a entrar em mineralogia básica e um pouquinho de química, né? E a gente teve que comentar um pouquinho sobre tipos de ligações, né? Então, em mineralogia básica, a gente precisa entender os tipos de ligações para a gente poder entender como que funciona a ligação entre os minerais, ou por que aquela rocha é daquela forma, ou por que ela tem aquela coloração, ou por que ela tem aquele brilho, por que ela tem aquele formato, né, específico. Então, isso que é importante para a gente poder definir, né, os tipos de ligações, né? Então, o que é uma ligação iônica, né? Aí, ó, uma ligação iônica envolve a transferência de elétrons de um átomo para o outro, né, de forma que ambos possuem estabilidade, né? Então, isso é uma questão que a gente deu aqui para vocês. Então, é a interpretação, tá? Então, o que é uma ligação iônica? Né? Então, é a leitura do texto e a interpretação aqui da questão para vocês, né? Aí, a próxima questão, né? O que é uma ligação metálica, né? Onde ocorre? Então, na aula a gente falou sobre isso, né? Fez as ligações serem utilizadas dentro, né, dos elementos químicos para ver o que iria formar, o que ia formar em relação a isso, né? Aí, o que é a ligação iônica? Então, nós temos lá, ó, característica dos compostos químicos por ligação iônica, né? Substâncias formadas mediante a ligação apresentam as seguintes características, né? Sólidos a temperatura ambiente e seus átomos, né, se organizam de uma maneira a produzir um retículo cristalino, né? Então, olha lá, composição iônica, né? Aí, o que é uma ligação metálica, né? Uma ligação metálica, não a transferência de elétrons, mas sim a redistribuição, né, e movimentação dos elétrons de carga negativa entre os íons carregados positivos. Então, a questão lá para vocês é o que é ligação metálica. Na aula nós também vimos o quê? Como que funciona a ligação metálica entre metais, né? Explicamos a composição de algumas rochas que tem essa ligação metálica, né? Falamos um pouquinho da tabela periódica, né? E tudo mais. Então, ficou duas questões para vocês aí interpretarem, tá? Então, questão 4 e questão 5. Tranquilo aí para vocês? Estamos dentro aí da aula 3, né? Então, não vou ministrar a aula completa, mas abram a disciplina para vocês poderem completar a prova. Tranquilo, Taimara? Tranquilo. Beleza. Então, próxima página aqui, questão 6. Né, o que é uma ligação covalente? Então, lá, quais são as propriedades metálicas? Aí a gente entra em ligações covalentes. Ficou um pouco para cima aqui, as covalentes. Tá? Também está na aula... Não, está na outra aula. Deixa eu abrir aqui. Aula 4. Agora deixa eu achar aqui a ligação. Olha, não sei por que saiu daqui a ligação covalente. Aqui, covalente. Tá aqui. Né? O que é uma ligação covalente? Acho que saiu apenas errado aqui. Tá na aula 3. Ligação covalente. Pois acerta aí na matéria de vocês. Valente. Tá? Vamos lá, ligação covalente. Né? Tá aqui pra gente explicado basicamente o que é. Então tem as 3 aqui, né? Pra gente poder responder aqui até a questão 6. Tá? Então leia com calma e interprete de acordo com o que está escrito aí na matéria de vocês. Tá? Questão 7. O que é retículo cristalino? O que é uma estrutura cristalina? Então, na aula 3, né, a gente fala sobre estrutura cristalina. Né? O que é a estrutura cristalina? Lá, os materiais sólidos podem ser cristalinos ou amorfos. Né? O conceito de estrutura cristalina está relacionado à organização dos átomos de forma geométrica. Então, a gente verificou nesta aula, né, a importância de estudar as ligações químicas. Né? Então, as ligações químicas geram formatos de estruturas cristalinas diferentes em cada tipo de minério. Né? Então, por isso que cada minério é diferente um do outro. Né? De acordo com o tamanho do átomo e com a disposição que ele está dentro de um retículo cristalino, né,
como ele está ligado uma molécula na outra, a angulação que ele está ligado em relação a uma molécula em relação a outra, ele gera uma estrutura cristalina diferente. Isso gera características, né? Essa estrutura cristalina gera características diferentes em cada tipo de mineral, né? Então, olha lá, quais são as características que nós temos? Brilho, cor, traço, aí entramos em propriedades mecânicas, né? Então, essa parte de estrutura cristalina foi uma aula praticamente inteira que a gente começou a falar sobre esse tipo de ligação. Um exemplo bem comum de estrutura cristalina que é legal, que a gente consegue visualizar, né, é o grafite. O grafite e o diamante, né? Ambos têm ligações com carbono, só que a estrutura cristalina de cada um é diferente, né? Então a ligação entre os átomos de carbono da grafita, ou do grafite e do diamante, são diferentes, né? Por mais que nós temos a mesma composição química, o carbono estando ligado diferente, traz características diferentes àquele minério, aquele mineral ou aquele elemento que a gente está estudando, tá? Então por isso que nós estudamos a característica ou estrutura cristalina do elemento. O elemento está ligado, né? Como que funciona essa verificação, né, dessa estrutura? Como que está esse esqueleto dessa ligação entre os átomos, né? Então o estudo da estrutura cristalina é advindo disso, né? Para a gente poder entender como que esse elemento está ligado entre um e o outro. Tá? E a gente até verificou aqui, né, alguns minerais, né, a gente pode enquadrar alguns sistemas cristalinos, né? Então, o que são esses sistemas cristalinos, né? Diz respeito a como esse átomo está ligado em relação a outro átomo, né? Então, a ligação entre os átomos gera uma angulação, e essa angulação faz com que o elemento seja ligado de forma distoante um do outro, né? Então, olha quantas combinações nós temos de minerais, né, no planeta e quantas estruturas cristalinas nós temos, né? Tem elementos que nós temos a mesma composição de elementos químicos, porém a estrutura cristalina, ou como esse elemento está ligado um com o outro, né, prejudica o quê? Prejudica alguma característica, ou melhora, ou piora, ou dá uma característica nova a esse elemento, tá? Então a estrutura cristalina é importante vocês lerem esse slide aqui completo para vocês entenderem novamente o que é, né? Então por que estudar é importante estudar a estrutura cristalina, né? Olha lá. Isso é importante para vocês, tá? Por que a gente estuda, então, as propriedades, né? Porque muda as propriedades físicas dos elementos. Então, a gente já tratou sobre isso, né? Então, a organização da estrutura é importante, né, em termos práticos para a identificação das propriedades. Então, se você consegue classificar alguns minerais em relação à sua estrutura cristalina, né, você consegue organizar melhor uma tabela de elementos, né, e consegue classificá-los e colocar eles em, vamos dizer assim, em tabelas específicas com alguma propriedade química, como a luz, né, o comportamento mecânico dele, a densidade, né, a condutibilidade entre elemento, a cor, o brilho, né, o seu traço, né, magnetismo, entre outras propriedades de alguns materiais. Então, através dessa estrutura cristalina, a gente consegue ter uma subdivisão, né, uma categorização em relação a como esses átomos e como essas moléculas estão ligadas uma na outra. Tá? A gente falou sobre as propriedades físicas, né, e nós temos o brilho, sobre a cor, sobre o traço, né, então vou deixar aberto para vocês estudarem lerem sobre isso aqui, o brilho, a cor e o traço, bem sossegado. Então, aula 4, ok. Aula 5. Né? Então, na aula 5, a gente também falou sobre mineralogia sistemática, né, sobre silicatos, né? Entramos nessa... Deixa eu ver aqui qual a próxima questão. Estrutura cristalina a gente já viu, né? Não, por que estudar a estrutura cristalina de elemento é tão importante? Já vimos também. 8, 9. Quais são as propriedades mecânicas que podemos avaliar em um mineral, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Está aqui na aula 4. Então, propriedades mecânicas que nós temos, né? Então, no final da aula 3, a gente fala aqui no final da aula 3, a gente entra em propriedades físicas. E no final, propriedades mecânicas, né? Sobre as propriedades mecânicas, é fundamental analisarmos, né, a clivagem, a fratura e dureza.
Todas essas propriedades refletem de alguma forma na intensidade das forças internas que unem os átomos. Então, olha só que interessante, de acordo com como esse átomo está ligado lá na sua estrutura cristalina, ele pode gerar o quê? Forças internas ou tensões internas maiores ou menores em relação à ligação entre os átomos. Né? E a ligação entre os átomos é importantíssima para gerar uma propriedade mecânica por elemento. Né? Então, se esse elemento sofreu, né, grandes temperaturas, grandes pressões, ele vai estar o quê? Ele vai estar mais rígido, né? Uma estrutura mais tensa, mais amorfa, né? Mais homogênea, e aí vai fazer com que esse material ele seja mais o quê? Mais rígido, talvez mais brilhante, né? E assim por diante. Tá? Então, quais propriedades mecânicas que a gente estudou na aula? Né? A gente estudou a clivagem, né? Então, a clivagem, característica como tendência dos minerais a se romperem em planos paralelos, né? E a gente viu imagens aqui, né? São pedras que têm rochas, né? Que têm essa propriedade, né? Alguns minerais têm essa propriedade, outros não. Então, a propriedade de se romper em planos paralelos, né? Então, toda vez que você vai tentar quebrar essa pedra, ela tem uma probabilidade de se romper no mesmo plano. Tá falando sobre a dureza, né? Que a gente falou qual é o elemento mais duro e o menos duro, né? Então a gente entrou lá que o diamante é o elemento mais duro e a dureza diz respeito a como a uma escala, né? Que a gente chama de escala Mohs, né? E a gente fala que a dureza diz respeito ao que o elemento risca ou não risca outro elemento, né? Então nessa escala aqui de dureza a gente consegue identificar que o diamante ele é tão duro contra os outros elementos que ele consegue riscar os outros elementos, né? Então, olha lá, a dureza de um material desenha a sua resistência contra uma faca, uma face sua riscada com o auxílio de um utensílio, né? Fazemos isso quando o material de dureza já conhecida, por vezes o material conhecido de forma já que podemos comparar quem riscou ou quem foi riscado, né? Então você pega um material que a dureza é conhecida, exemplo, o diamante, né? E aí você consegue tirar uma escala com o diamante, né? O diamante, né, já é sabido que a dureza dele é o máximo. Então, vamos dizer assim, que ele riscaria todos os elementos. Se você quer testar um elemento para ver se ele é riscado ou se ele risca, a gente tem que fazer o teste, né? Raspar a superfície de um elemento com outro elemento. E aí você consegue identificá-lo dentro da escala de dureza, né? Então, a gente, por exemplo, pega um material aqui, a calcita, né? E aí pega uma pedra de quartzo, né? Se o quartzo risca a calcita, quer dizer que, né, a calcita tem a dureza menor do que a do quartzo, né? Já se nós pegamos o topázio, né, e você risca o quartzo no topázio, né? Quem vai ser riscado vai ser o quartzo. Então, o quartzo tem dureza menor do que, né, o topázio, e assim por diante, né? Então, essa escala aqui ajuda a gente a entender sobre a dureza dos materiais. E essa dureza realmente tem relação justamente lá, né, a clivagem, a dureza, são propriedades o quê? Mecânicas dos elementos, né? Tem relação com a estruturação da nossa cadeia de átomos ligados, né? Falamos sobre a fratura, né? Quando os minerais não se partem em planos, mas seguindo uma superfície regular, né? Acho que a gente viu o vídeo de todos esses tipos de fraturas, tá? Não sei, não está aqui, mas a gente viu em sala. Então é importante vocês pesquisarem um pouquinho sobre essas características, para vocês aprenderem, mas creio que não cai na prova, tá? Então falamos sobre tenacidade, né? Falamos sobre densidade, falamos sobre o hábito cristalino, né? É aquele hábito que o mineral é apresentado pela forma externa que seus cristais crescem, né? Então é o jeito que ele se apresenta na natureza, né? Como que ele aflora na natureza, como que normalmente ele é encontrado, ele tem um hábito, né? Esse exemplo, hábito prismático, hábito laminar, acircular, alguns elementos, dependendo da ligação que ele tem algum hábito. Então, olha só, hábito acircular, o rutílio, hábito laminar, a cianite, o foliado, a mica, né? O prismático, o quartzo, colunar, né? Algum elemento como topázio. Então, alguns desses elementos têm algum tipo de hábito cristalino, é como que ele vai aflorar, ou como que ele vai aparecer para a gente. E esse hábito cristalino tem relação completamente, né, com a formação lá que nós vimos, deixa eu abrir aqui, né, na aula 3 lá, que tem relação com a estrutura cristalina. Então, de acordo com que esses átomos estão num arranjo nesse cristalino, arranjados nesse cristalino, a angulação que ele vai se apresentar de uma certa forma para a gente, né,
nesse hábito cristalino, na natureza, como que você vai encontrar ele, tá? Quais propriedades químicas podemos analisar? A gente começou a entrar em óxidos, silicatos, sulfatos e carbonatos, né? Falamos sobre as propriedades de solubilidade, de radioatividade, de isomorfismo, polimorfismo, odor e sabor, né? Qual o processo de formação dos minerais? Então, falamos sobre a precipitação, a solidificação e a sublimação. Então, a gente pode ter minerais formando por precipitação de elementos, por solidificação de elementos, por sublimação de elementos, né? E vimos alguns vídeos disso daqui na sala de aula, né? E vimos lá na mineralogia sistemática, né? O estudo que nós temos aqui da estrutura cristalina, né? Como esses arranjos são formados, né? Essas angulações aqui que nós vimos na aula 3, né? Aqui no final, né? Que é aquela tabela que enquadra nos 7 sistemas cristalinos, né? Que é o cúbico, tetragonal, ortorrômbico, né? Eles são determinados aqui. Tá? Então, esse gráfico aqui é só para a gente entender como que esse material vai se apresentar para a gente, né? Então, de acordo com a angulação que ele se apresenta na estrutura cristalina, vai se alterar o formato desse elemento, né? Então, é como esse elemento tem a potencialidade de se apresentar, tá? Então, falamos um pouquinho sobre os minerais mais comuns das rochas, né? Então, temos o quartzo, os feldspatos, as micas, o anfibólios, pirixênios, o zircão, magnetita, pirita e assim por diante, né? E fizemos o Faça Valer a Pena praticamente todas as aulas, tá? Na aula 5, eita, espera só um segundo. Então, pessoal, aqui propriedades mecânicas tranquilo, ó. Dureza, fratura, tenacidade, densidade, solubilidade é mecânica. Precisa analisar isso daí junto com as questões nossas. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Alguém? Não. Não. Tranquilo, então, né? Tranquilo. Beleza. Entramos na questão 10, né? Sobre os processos de formação. Analise a resposta verdadeira. Né, lá, como que são formados os minerais, né? Então, também já falamos sobre isso, né? Quais são as formas de formação de minerais. Alguma dúvida nessa questão? Tá no slide, pra gente, slide anterior. Slide 4. Alguma dúvida aqui na formação? Também tranquilo? Posso passar? Pode. Beleza. Vocês estão fazendo aí já a prova, né? Sim. Sim. Então, beleza, então. Então, vamos lá. Tá? Então, a última questão, acho que é a questão 11, se eu não me engano, para vocês. Tá? E como são formadas as rochas ígneas e sedimentares? Essa questão aqui foi das 2 últimas aulas que nós tivemos online. Eu deixei para vocês a aula 5 de fora da prova, que diz, aula 5, que diz respeito aqui a um elemento. Deixa eu dar uma olhada aqui, o que era a aula 5, abrir para vocês. Só um segundo. Que diz respeito sobre os silicatos, tá? Eu não coloquei na prova, mas é importante vocês pegarem esse slide e darem uma lida, tá? Tem aula dele também lá no YouTube sobre os silicatos, tá? Então eu deixei essa aula de fora para vocês. Então, como é uma aula um pouquinho mais complexa, eu não vou tratar aqui no resumo para vocês, tá? Na revisão. Mas tem a aula disponível para vocês lá no AVA ou no YouTube que eu postei para vocês, beleza? E aí a questão 11, praticamente a questão mais difícil que nós temos, tá? Tá escrito assim, ó, como são formadas as rochas ígneas e as sedimentares, que foi as 2 últimas aulas que eu ministrei para vocês. Uma na semana retrasada, né, que eu falei para vocês que não tinha ninguém na sala, que vocês falaram que estavam com problema de conexão, e a outra na semana passada, que eu fiquei doente, eu fiquei muito mal, e eu não consegui dar aula. Cheguei tarde de uma obra de Garça,
né, não estava muito bem e acabei pedindo para o Lucas avisar vocês, tá? Então eu vou abrir aqui para vocês a aula 6 e a aula 7. Então fica para vocês estudarem a aula 5 apenas, que é dos silicatos, tá? Lógico, as outras vocês vão ter que estudar também, é bom estudar para vocês poderem pegar a disciplina e ficar perfeito, tá? Então, como são formadas as rochas ígneas e metamórficas, né? Olha lá. Os minerais são os materiais geológicos básicos de todas as rochas. Então aqui a gente já entra a fundo sobre rochas ígneas, né? Uma aula completa sobre rochas ígneas. E na aula 7, né? Na aula 7 a gente já tem a aula completa sobre sedimentares, rochas sedimentares, né? Aqui a gente entra sobre ígneas e metamórficas, tá? Então a gente fala lá, ó, as rochas ígneas também são chamadas de rochas magmáticas, né? São aquelas originadas em altas temperaturas a partir da solidificação do magma. Tá? Elas constituem formações geológicas altamente resistentes com elevado nível de dureza. Né? Então, olha só, por que ela tem um alto nível de dureza? Né? Ela vem do magma. O magma está em alta temperatura, em alta pressão, né, sobre nossa composição da geologia, né? Está lá embaixo, no manto, praticamente, no manto da Terra, né? Então essa é uma pressão muito alta que faz com que esses elementos se liguem de uma certa forma, né? Que eles fiquem bem compactados, né? Então sendo importantes, né? Para a obtenção de minérios e produção de materiais derivados dessa composição, tá? Então as rochas ígneas se dividem em dois tipos, né? As que se formam em profundidade, né? E as que se formam pela solidificação em superfície. Tá? Então são duas rochas, uma a gente chama de intrusiva e a outra a gente chama de extrusiva, tá? Então vou deixar para vocês estudarem aqui, ó, intrusivas ou plutônicas ou vulcânicas extrusivas, beleza? Ambos os casos, o material que se dá origem à rocha é o magma, né? Um material rochoso em fusão que se origina em profundidade na crosta ou no manto, tá? Esse material pode se conter dependendo da temperatura e pressão, proporções variáveis de elementos voláteis, né? Então pode ter gases, minerais já cristalizados em vários tipos de elementos que vão se aglomerando, né, nesse magma, tá? São 3 os processos responsáveis pela geração de magma, né? Então aumento de temperatura, alívio de pressão, adição de voláteis, tá? Normalmente a combinação desses fatores, né, faz com que o magma se origine por diferença de densidade e ascenda à superfície. Tá? Os magmas se originam, né, pela fusão de rochas da crosta. Né, são ricos em sílica e contêm uma proporção de alumínio, cálcio, sódio, ferro, magnésio, potássio e outros elementos. Né? Os magmas se formam pela fusão das rochas do manto superior, no entanto, contêm menos sílica e possuem mais ferro e magnésio. Então a gente está falando o quê? Que nós temos magmas que vêm, né, do interior desse manto e magmas que são aflorados para... são as intrusivas e as extrusivas. Né? Os magmas são aflorados para a crosta terrestre. Cada tipo de magma, né, pode ter uma solidificação diferente do outro. Né? Então formam rochas ígneas diferentes uma da outra. Né? O magma que se solidifica internamente, né, ele passou por uma pressão e por uma temperatura muito alta e ele se resfriou devagar, né? Ele ficou lá embaixo resfriando devagarzinho. Já o magma que aflorou para a terra, né, para a rocha, ou ele entrou em contato com a água e resfriou rapidamente, ou ele entrou em contato com o ar. Né? E esses contatos que esses magmas tiveram foram diferentes, originaram partículas diferentes. Só que ambos são denominados rochas ígneas, né? Ígnea, que diz respeito a fogo, né? Ou a temperatura alta, né? Então são rochas advindas de magma vulcânico. Tá? Falamos sobre o magma ácido, o magma intermediário, o magma básico e ultrabásico. Vimos aqui uma tabela de como que se forma esse magma básico, ácido e ultrabásico. Tá? E aí vimos também a relação de tipologia diafântica e fenétrica. Então, um material mais brilhoso e um material mais fosco, né? E como que se dá esses diagramas ilustrativos de texturas, né? Grau de visibilidade desse magma, né? Como a gente consegue identificar eles, né? Então nós temos o quartzo, o granito, né? E depois o ultrabásico lá, olivina, né? Piroxênio, e aí nós temos uma tabela bem interessante em relação a isso, tá? Por exemplo, no caso das rochas plutônicas, né? Uma câmara magmática pode gerar um granito, que é composto essencialmente de minerais félsicos, quartzo e fios de pasto.
feldespatos, tá? Ou um gabro, que é composto por minerais máficos e félsicos, tá? Então, entender sobre o que se origina, como que se origina essas rochas magmáticas. Tá vendo que a gente está indo mais a fundo agora, né? Então, qual que é a pergunta dele lá, ó? Como são formadas as rochas ígneas, né? Explique os tipos de cada uma e como são formadas, né? Então, já rochas ígneas aí, tranquilo, né? Falamos sobre o vulcanismo, sobre uma rocha que é o basalto, né? Falamos sobre alguns magmas félsicos, né, com silicatos, né, e sobre as rochas vulcânicas que se formam sobre a solidificação desses fragmentos vulcânicos. E aí vimos alguns exemplos, né? Aqui no exemplo A nós temos o basalto, o riolito no B e o ignimbrito no C. E depois falamos sobre metamorfismo, rochas metamórficas. Nesse caso aqui eu não vou entrar nas rochas metamórficas, porque eu não fiz a pergunta sobre elas. Eu fiz apenas das rochas ígneas, né, e das rochas sedimentares. Então a aula 6 para vocês, ela também está gravada no YouTube para vocês, né? E ela está praticamente explicada aqui metade dessa questão, né, sobre as rochas ígneas. Alguém tem alguma questão sobre rochas ígneas? É bem tranquilo sobre elas, hein? As sedimentares também, é bem sossegado. Alguém? Não. Não. Tranquilo? Conseguiram responder aí, todo mundo? Vou começar a responder. Beleza, então. O importante é não ter dúvida para resolução, tá? E como são formando as rochas sedimentares? Então, na aula 7, a gente viu sobre as rochas sedimentares. Foi a última aula que eu postei para vocês. Está até no YouTube já lá. Tá? Então, diferente das rochas ígneas e metamórficas, as sedimentares são relacionadas às dinâmicas externas da Terra, né? Então, tem relação com alguns outros sedimentos de alguns outros materiais ou de outras rochas, né? Então, esses sedimentos, eles são divididos em alguns processos. Nós temos primeiro a produção desse sedimento, o transporte desse sedimento e o acúmulo desse sedimento. Então as partículas primeiro se originam, depois elas se conduzem e elas param e se depositam em algum local. Tá? Então, para a análise sedimentológica, né, de qualquer partícula, começa na verdade enquanto ela ainda se encontra dentro de um material parental, né? Isto é, numa rocha pré-existente. Então ele está falando o quê? Nesse primeiro passo aqui, né, para ele existir, precisa ter a produção do sedimento. Né? A partícula fundamental disso, que vem de uma rocha parental, uma rocha pré-existente, né? Assim que essa rocha está exposta a condições atmosféricas, né, como água, vento, temperatura, ação biológica, ação química, entre outras ações, né, esse material ele vai começando a se sedimentar, ele vai perdendo elemento, ele vai perdendo matéria, e essa matéria ela vai se acumular ou vai se conduzir para outro local. Né? Então, esse intemperismo, esse conjunto de modificações físicas que as rochas sofrem, né, causam um enfraquecimento, fazendo com que esses materiais, né, essas partículas, se soltem, né, na superfície. Tá? E esses agentes, né, que a gente chama de agentes intempéricos, fazem com que essa rocha, com o tempo, ela vai se desgastando, e por algum tempo ela vai se acumular em algum outro local. Tá? Então, o que é um intemperismo? É fenômeno que age sobre as rochas, transformando-os em solo. Né? Então, você tem uma rocha que sofre um intemperismo químico, físico, ou do vento, do ar, e faz com que esses sedimentos apareçam. Né? Então, intemperismo físico, né, quando apenas provoca a desintegração da rocha. O químico, quando atua sobre os minerais das rochas, alterando-se em produtos de propriedades diferentes. Então pode ter algum fator químico que altera a composição química desse elemento, ou que dissolva algum elemento químico e que esse intemperismo faça com que esse produto advindo desse fenômeno, né, faça com que essa outra rocha seja formada a partir daquele material que foi destituído de uma rocha parental. Tá? Então, exemplos aí de rochas sedimentares de intemperismo físico e químico. Nós temos a esfoliação, né, granilítica gerada pela termoclastia, né? Então, nós temos aqui um intemperismo físico atuando, né? No B, a penetração das raízes de uma rocha, enfraquecendo-as, né? Então, você tem aqui físico também, né? Fazendo com que essa material orgânico quebre a rocha e cause algum dano, né, a essa rocha e ela se sedimente, ou algum processo químico, no caso aqui, que é na C, que é a dissolução de rocha calcária
por meio da percolação de água, né? Então, o calcário com a água causa uma eflorescência, né? Esse óxido de cálcio ele vai sendo gerado, né? E ele vai sendo levado para outro local, né? E esse material, esse cálcio, esse calcário que está saindo dessa rocha, né? Faz com que ela se aglomere em outro local, né? Então, qual que é a função aí desse calcário, desse material? Faz com que, junto com outros sedimentos, né, esse material comece a endurecer. Então, forma outras rochas. E olha só que interessante, a partir do intemperismo químico de uma rocha, a gente consegue formar outra rocha a partir desse elemento que se dissolveu, né? Então, ambientes mais comuns de sedimentações, então tem praias, né, fundos de rios, dunas de deserto, leques aluviais, né, planícies de marés, ilhas, né, normalmente nos fundos de vale que a gente tem, né, e entra a gravidade, né, esse material vai se deteriorando, ele vai sempre para localidade mais baixa, sempre no vale, ele vai se encontrar lá. Tá? Nós vemos também alguns princípios constituintes das rochas sedimentares, vou deixar para vocês estudarem isso daqui. Né? Vimos aí também a classificação desses solos em relação aos limites de diâmetro de cada tipo de grão, para a gente poder entender, também vou deixar para vocês. Né? Aí nós temos os tipos de rochas que são formados, né, a partir de sedimentos, né, ou a partir da compactação e cimentação desse solo, né? Esse solo vai se acumulando com frequência lá naquele fundo de vale e com o tempo, né, pelo intemperismo químico de outras peças que soltou cálcio, calcário ou de algum outro elemento, faz com que esses elementos sedimentados se compactem a gente fala em camadas, né, e eles se cimentem, né, ou se eles se aglomerem, né. Então nós temos as rochas clásticas, as rochas químicas e as sedimentares químicas e sedimentares orgânicas. Né? Então olha lá, as sedimentares de origem mecânica, então acontece um agente atmosférico, né, acontece esse transporte e a compactação mais cimentação no fundo de vale aí que nós temos. Tá? Então quais são as condições necessárias para a formação de uma rocha sedimentar mecânica, né? Nós temos aqui sobre diogênese e compactação, então a etapa de litificação ou compactação, né? Esses grãos sedimentares estão lá paradinhos no fundo de vale, mas com o tempo, quanto mais carga vai recebendo esse material sedimentado, ele vai se compactando e vai formando o quê? Camadas. Então essas camadas que são formadas, nós temos um material que ele vai se aglomerando, né? Com o tempo ele vai se unindo, formando uma nova rocha, tá? Que a gente chama de etapa de litificação, né, que esse solo passou. Falamos sobre rochas de origem orgânica, né, que aí nós temos em alguns tipos de rochas, nós temos o aparecimento de turfas ou de carvão mineral, né, para a formação desse material. Né. Falamos também sobre a estratificação, né, e como que esses elementos se aparecem para a gente. Olha que interessante, né? Olha só os sedimentos, né, nessa etapa que a gente fala, etapa de estratificação, né, uma característica desse elemento sedimentar, né, são essas camadas, formações de camadas dele. Tá? Falamos sobre o silito, do arenito, do conglomerado, do calcário, do dolomito, do silex, né, vimos algumas outras rochas, do cimento calcário, isso aqui eu vou deixar para vocês estudarem. Bem? E aí, bastante foto aqui para vocês verem como que funciona a formação das rochas sedimentares. Tá bem? Então, basicamente, pessoal, que a pergunta para vocês é como são formadas as ígneas e as sedimentares, né? Então, as ígneas advindas de magma, né? Mas aí tem vários tipos que eu quero que vocês expliquem, né? E as sedimentares, que é de sedimentos, basicamente de outras rochas, uma rocha parietal que ela vai o quê? Ela vai se degradando com intemperismos, né? E aí esse material é carreado, acumulado em um fundo de vale, algum local, né, específico, e com o tempo vai se passando por processo de litificação, né? E ele vai se aglomerando e formando uma nova rocha. Tá bem? Então, basicamente, pessoal, as questões são essas da prova. Tá? E as aulas que nós tivemos, praticamente, a prova cai tudo que nós tivemos em aula. Tá? Infelizmente, nós não tivemos a sorte de ter todas as aulas presenciais, né? Então, para não perder o semestre letivo, acho que foi uma iniciativa muito bacana da Anhanguera a gente tomar partido de ter a aula online ou poder ter essa disponibilidade do professor para vocês pelo portal, as aulas pelo portal ou por uma aula online.
e que o MEC aprovou isso, né? Então a gente não está irregular, a gente só está apenas tentando contornar alguns caminhos, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida em relação à prova, vai conseguir executar, tá com todo o material. Querem falar alguma coisa? Rezar um Pai Nosso? Acho que tá de boa, professor. De boa, Donizete, tranquilo? Tranquilo, então, né? A Taimara também tá tranquila, já finalizou? Ainda não finalizei, mas tô fazendo a prova. Tá conseguindo? Alguém tem alguma dificuldade, alguma dúvida em relação a alguma etapa? Por enquanto ainda não surgiu nenhuma dúvida. Perfeito. Pessoal, eu vou deixar vocês fazendo a prova, tá? O tempo de revisão nosso foi até as 9, eu acho que foi um horário bacana. Eu vou salvar essa aula aqui, tá? De revisão e vou postar para vocês no YouTube, tá bem? Então, naquele canal que eu mandei para vocês, vai estar disponibilizada as aulas até a aula de revisão por lá, tá bem? Ok. Perfeito, então. Beleza. Então, bons estudos aí, boa prova para vocês, tá? Eu vou salvar aqui e vou parar de gravar, tá bem? Obrigada, professor. Obrigada. Boa noite.